Estoicismo, um soneto de Antero de Quental a Manuel Duarte de Almeida. Tu que não crês, nem amas, nem esperas, espírito de eterna negação, teu hálito gelou-me o coração e destroçou-me da alma as primaveras. Atravessando regiões austeras, cheias de noite e cava escuridão, como num sonho mau, só ouço um não, que eternamente ecoa entre as esferas. Por que suspiras? Por que te lamentas, cobarde coração? Debalde intentas opor a sorte à queixa do egoísmo? Deixa aos tímidos, deixa aos sonhadores a esperança vã, seus vãos fulgores. Sabe tu encarar sereno o abismo. Estoicismo é o tema do nosso diálogo com o nosso filósofo Marcelo Araújo. E de forma bem preambular, bastante resumida, a gente traz um resumo do que seja estoicismo, que é, na verdade, uma escola helênica cuja noção de felicidade consiste no estado de tranquilidade da alma, isto é, ausência de perturbação. Os estoicos partiram de uma visão muito importante da natureza. Nós, os humanos, não temos controle sobre a natureza, isto é, não controlamos tudo o que acontece no mundo nem em nossas vidas. Precisamos reconhecer esta nossa limitação e deixarmos nossa felicidade apenas para aquelas coisas sobre as quais temos o controle, porque assim a nossa felicidade dependeria apenas de nós mesmos e não de coisas que não podemos controlar. Disso advém a figura estoica do sábio, enquanto aquela pessoa que reconhece sua própria impotência e conduz a sua vida em conformidade com os acontecimentos, ou seja, ao invés de tentar se opor aos eventos cósmicos, o sábio se adequa a eles e a partir de então conduz a sua própria vida, a sua existência. Como é que o estoicismo, meu caro filósofo Marcelo Araújo, pode nos ajudar nesses dias de isolamento, de pandemia, de quarentena? Que relação existe o estoicismo de Antero de Quental, através de um soneto dedicado a um dos seus amigos, pode nos ajudar neste momento de distanciamento social, mas de possibilidades mil, entre diálogos, entre conversas, entre trocas de informações e conhecimentos a partir das nossas redes sociais, das nossas plataformas, enfim, através da tecnologia. Nos traga a visão do filósofo sobre o estoicismo, Marcelo Araújo. Meu grande amigo Ricardo, é uma alegria muito grande, né? Um prazer muito grande voltar a falar com um amigo sobre essa relação, né, entre a filosofia e a poesia, que nós vamos encontrar alguns que negam, alguns poetas ou alguns filósofos, mas pelo menos nós, né, partilhamos dessa ideia de que pode haver sim e há essa relação entre a poesia e a filosofia. Basta ver esse poema citado por você, de Antero de Quental, né, oferecido a um amigo, que é bem interessante, que é bem profundo. E a gente pode falar sobre o estoicismo, que é a escola filosófica que vai aparecer ali na Grécia, né? Mais precisamente podemos dizer que é uma filosofia helênica, porque ela também traz aspectos de filosofias orientais, por volta do século III a.C., e a partir do próprio nome, das origens do nome estoicismo, que vem de estoar, e quer dizer pórtico, quer dizer portal. O fundador da filosofia é o Zenão de Cítio. Cítio é uma cidade, né, de uma ilha do Chipre, e obviamente que ele aparece na Grécia como estrangeiro, então ele não vai ter direito a ter um imóvel. Nessa época os estrangeiros não tinham direito a ter um imóvel, então eles se reuniam ali no pórtico da cidade.
Daí vem o nome Stoa, que quer dizer pórtico, quer dizer portão. O Zenão ele estuda muito a filosofia de Heráclito. Você sabe que tem aquela dicotomia entre Heráclito e Parmênides, né? O Parmênides com a questão do ser, o ser é, o não ser não é, enquanto que Heráclito vem com a questão do devir, de que tudo está em mudança. O Zenão ele vai também partilhar algumas ideias de Epicuro, porém mais adiante ele vem a se tornar um crítico. Com os estudos, com o aprofundamento dos estudos, ele vem a se tornar crítico de Epicuro. Mas alguns detalhes da filosofia epicurista vão constar do pensamento de Zenão. Aí o estoicismo vai florescer com Cleantes de Assos, Crisipo de Solis. Você vai encontrar na Roma antiga com Marco Aurélio, com Sêneca, com Epiteto, com Lucano, né? Sêneca, o senador romano, vai ser muito famoso, né? Conselheiro de Nero. A filosofia, meu querido Ricardo, para os estoicos, era a vida contemplativa, bem distante da influência das paixões, e obviamente que é pautada aí pela ataraxia e a autarquia. A ataraxia, também chamada de aporia, é o estado da pessoa que permanece imperturbável diante das paixões. É aquela serenidade, aquele equilíbrio. O que vai desembocar na autarquia, que é o comando de si mesmo. A partir do momento que você controla as suas paixões, você obtém o comando de si mesmo. E aí você traçava essa pergunta, né? De como o estoicismo pode ser importante durante essa pandemia. Imagina as pessoas que conseguem domar suas paixões, equilibrar suas paixões. As paixões, elas irrompem. Elas vêm de dentro para fora, né? Obviamente que impulsionado pelo exterior, mas as paixões elas são internas, elas residem em nós. E as paixões, quando nós não dominamos, é como um cavalo selvagem, a gente acaba sendo dominado. Então o interessante do estoicismo é que, baseado na sua filosofia, nos seus pensamentos, eles vão desenvolver essa ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, acabando por atingir o comando de si mesmo. Os estoicos pregam uma vida austera do ponto de vista físico e também do ponto de vista moral, e procuram resistir aos sofrimentos procurando a coragem e a indiferença diante de tudo que está ao seu redor, diante dos luxos, das riquezas, dos confortos que esse mundo pode proporcionar. Essa é a ataraxia, que você acaba conseguindo vencê-la. Eles acreditavam que uma pessoa é um microcosmo, que acaba refletindo o macrocosmo, o mundo maior. E a sua ordem necessária é garantida por uma razão divina. É bom perceber que estamos no 3º século antes de Cristo e ainda não tínhamos a ideia que nós, principalmente ocidentais, temos do mundo cristão, do mundo judaico-cristão. Eles pensavam numa razão divina, mas não como o Deus que vai ser trazido mais adiante por Moisés e pelo próprio Jesus. E aí processos como a enfermidade e a morte seriam igualmente regidos pela natureza. O ser humano ele deve aprender a aceitar o seu destino. É nisso que falam os estoicos. Eles viviam e viam na razão humana a capacidade de formação ou de fornecer normas de ação infalíveis, e essas normas vêm constituir o direito natural. Por isso que deve ser respeitado em todos os seres humanos, segundo os estoicos, inclusive as pessoas escravizadas e também todos os estrangeiros. Os estoicos também têm outro aspecto, Ricardo, eles defendem o cosmopolitismo. Perceba que estamos numa época ainda de muita exaltação à Grécia, a Atenas, aos estados polis, mas as polis, né, que são as cidades-estados. Mas os estoicos, eles tinham uma visão cosmopolita, eram cidadãos do mundo. Como eles viajaram e eles vinham de fora, eram estrangeiros, e eles sentiam as dificuldades de estarem numa terra estranha, que não os recebia de braços abertos, a ponto de não poder ter um imóvel. Então eles estendiam esta forma de ver o mundo como uma cosmopolis, né?
como o mundo em geral. O mundo é de todos e é para todos. Aí eles acolhiam homens, mulheres, ricos, pobres, escravizados e livres, cidadãos tanto gregos quanto estrangeiros. O estoicismo vai se desenvolver também muito como os romanos, que acabaram legando à posteridade importantes obras sobre a moral e também outros temas filosóficos. Os estoicos, eles acreditam que não podemos mudar esse mundo, mas podemos compreender e viver segundo o que essa razão universal propõe mediante a própria filosofia. E aí uma diferença, meu querido Ricardo, em relação ao epicurismo, é que enquanto este prega a busca pelo prazer para se alcançar a serenidade, o estoicismo propõe a busca pelo dever como o melhor caminho para a felicidade. Espero ter contribuído um pouco, com essas pequenas pinceladas sobre o estoicismo, enaltecer o teu trabalho, que é fantástico, trazendo essa obra magnífica do Antero de Quental. E vamos permanecer com o diálogo, o poeta e o filósofo. Um grande abraço, felicidade, paz para você e todos os seus seguidores, meu querido professor e poeta Ricardo.